desse jeito começava o espetáculo 1º de Abril, pelo menos a parte musical do espetáculo 1º de Abril. A gente ainda trabalhando muito com coro e com o coro a 4 vozes. A gente faz um espetáculo, depois do Almanaque da Lua, a gente faz esse espetáculo que é um espetáculo sobre a ditadura militar. Do ponto de vista de estrutura, eu e Gordo havíamos, no Almanaque, feito uma costura com muita coisa que já existia, né? Criamos uma dramaturgia ali, compusemos coisas, eu me lembro que ele fez letras que eu musiquei, enfim, fizemos amarras, tratando a canção, não as canções que nós incluímos no espetáculo anterior, não como comunidades isoladas e que tinham que ser apresentadas na íntegra, né? Mas como células que compunham um tecido cênico e um tecido ao qual a gente tentou emprestar uma dramaturgia. Em 1º de Abril, estava tudo em nossa mão. E à medida que Gordo ia escrevendo o texto, ele já escrevia muita coisa pensando em ser música. E mesmo quando não era já em formato canção, em formato de coro, havia indicação de que fosse. Então, uma rubrica que poderia virar coro, que era um hábito que a gente já tinha com espetáculos nos quais a gente havia participado anteriormente, sem sermos diretores de um grupo, mas eu como diretor musical, ele como ator. E com a possibilidade também, pelo fato de estarmos juntos enquanto fazíamos, encontros diários, circulando no mesmo local de trabalho, no mesmo local de criação, que era a possibilidade que Gordo sempre me dava de, eu fiz isso aqui pensando, é uma cena que nitidamente traz um diálogo, agora eu fiz pensando em ser música. Se você achar que para musicar isso, você tem que formalmente dobrar, trocar uma palavra de lugar, enfim, ir para um caminho de metrificação, se ajudar, se colaborar com a realização de uma ideia, fique super à vontade. Isso facilitou muito, porque o que a gente estava fazendo naquele momento não era uma parceria de letra e música. Você ter eu como diretor musical, por exemplo, eu tenho controle disso desde o momento em que Gordo, como autor, me apresenta um texto e eu proponho modificações ou dou a minha opinião estética sobre aquilo, até o momento em que eu vou estar discutindo com o engenheiro de som como eu gostaria que aquilo soasse no palco. Isso é bem especial. Do ponto de vista formal, é isso. Do ponto de vista humano, do ponto de vista eu como bípede mamífero, e acho que meus colegas, acho que todos que participaram daquele espetáculo, tivemos a sensação de que, apesar de sabermos de tudo aquilo, apesar de termos estudado aquilo ali na escola, apesar de alguns de nós terem, mesmo dentro de suas famílias, de nossas famílias, informações acerca do que foi aquilo na prática, do que foi aquilo na pele, do que foi aquilo do lado de fora da casa em que se morava, eu acho que a gente se surpreendeu muito, a gente foi uma oportunidade da gente se aproximar. Foi uma oportunidade da gente se aproximar mais do que de fato foi aquilo e de reafirmar na gente o desejo de falar. A gente a gente foi tendo muita dificuldade. Eu me lembro de gente que chorava na sala por coisas que a gente ouvia, ou lia, ou descobria. Mas isso reafirmou na gente o desejo e a certeza de que a gente realmente gostaria de ter falado aquilo naquele momento e de que a gente acredita que é preciso. Essa questão da ditadura militar, essa questão de um golpe de Estado no Brasil, para mim tá na mesma categoria do racismo no que diz respeito são assuntos que ou você fala o tempo inteiro sobre eles, ou eles permanecem como que invisíveis. Aconteceu um dia, não se sabe muito bem com quem, e não acontecerá de novo nunca mais. Aliás, tem Brasil Nunca Mais, o livro, que foi um dos livros que a gente usou como pesquisa. E tem uma canção também no 1º de Abril que fala um pouco sobre isso, que é a situação de uma mãe que procura informações sobre um filho, sobre um desses que se ausentaram no período da ditadura. Isso foi uma desculpa de um general, de alguém do exército. Senhora,
reconheço sua luta. Embora nada de sombra de culpa, loucura, vê se esquece essa tortura. Seu filho se ausentou com a ditadura. Essa canção é uma canção final, quase o final do espetáculo. Ou melhor, a gente incluiu essa canção no espetáculo terminado. Essa canção entra como, se fosse cinema, seria nos créditos. E é retirada de um depoimento, de uma ideia dela de um depoimento, de uma declaração de alguma autoridade militar acerca aquela altura, da investigação e da necessidade de uma satisfação sobre as pessoas que haviam desaparecido ou sido mortas e assassinadas durante o período da ditadura, e uma autoridade, pelo menos assim apareceu nos jornais da época, disse que não, aquelas pessoas não morreram, não foram assassinadas pela ditadura. Elas se ausentaram durante o período da ditadura. É isso. 1º de abril. Não foi mentira.